Bom dia. Então, começando com mais um vídeo no lugar do microfone de novo e dessa vez vai chegar mais perto pra ficar mais da hora. Então, começando aqui mais um vídeo. Dessa vez o vídeo vai ser um pouco mais sério, um pouco mais diferente. Então, segunda vez que eu falo que o vídeo vai ser um pouco diferente do canal. Você não assistiu os outros vídeos, você deve saber. Mas hoje é realmente um assunto bem delicado que a gente vai falar sobre depressão e ansiedade. Que muita gente tem esse problema hoje. E realmente não é falta de Deus, não é nada disso. Isso é realmente uma doença e pode levar até a morte. Suicídio, realmente é triste isso. Mas então, vamos começar aqui o vídeo. Então, começar aqui o vídeo. Bem-aventurado os que choram, pois serão consolados. O que isso quer dizer? Está exatamente Mateus 5, versículo 4. Então, bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Se você tem depressão ou ansiedade ou algum problema assim, eu não tive, nem tenho, então não sei como é. Então não posso falar que eu entendo, porque eu não entendo. E não vou falar mentira. Então, busca na palavra de Deus. Essa é a chave. Ah, mas eu não tenho Bíblia, eu não consigo, eu não tenho vontade de ler. Então, eu também quando fui começar a ler eu não tinha muita vontade, mas agora eu tenho e não é tão difícil. Se você começar a ler, criar um hábito com leitura, tipo, você pega, começa a acordar às 7 horas, 8 horas da manhã, ainda mais. Vocês vão trabalhar, né, claro. Mas aí você pega, lê um capítulo, dois, tanto faz. É, e aqui em algum lugar da tela, então na tela inteira, deve estar aparecendo um estudo Fique Leve, que você pode pedir de graça aí no link da descrição. Tem vários estudos e é realmente de graça, você não paga nem correio, você não paga nada. Os vídeos aí pra trás, vocês podem ver que eu já pedi um e chegou, pedi outro e tá chegando, então realmente pode confiar, é de graça, só coloca aí o CPF e o endereço e sua idade, essas coisas aí que em toda compra tem que colocar, toda compra, entre aspas, mas então, realmente. E também, é, o que eu já ia falar mesmo, então, depressão é quando a pessoa ela tá mais triste, quando ela começa, não, eu sou muito ruim, eu não consigo fazer as coisas direito. A pessoa fica falando assim, se por exemplo ela tá andando normal assim, ela tropeça e cai, ou então ela só tropeça assim, quase cai. Ela fala assim, não, eu sou inútil, eu lá tropecei, olha isso, não sei nem andar direito. Isso aí que não tem, deve estar assim, não, isso daí já é exagero, mas tem pessoa que realmente é desse jeito, tem pessoa que por ser magrela, não que eu seja um exemplo, porque eu não tenho não, mas tem pessoa que por ser magra, ou então por ser gorda, ou então por se achar feio, ou então por achar o corte do cabelo feio, que seja, consegue a depressão desse jeito. Tem pessoa que consegue depressão atrás da família, o problema familiar. Realmente esse caso é mais difícil. Mas nada que Jesus não possa resolver. Ele criou tudo isso, ele te criou. Como que ele não conseguiria resolver? Se, se a pessoa que criar um carro não souber consertar esse carro, quem vai saber consertar? Então se Jesus, se Deus que criou a gente, ele soube criar a gente, como que ele vai não saber curar a gente? Se para criar foi fácil, no instalar de dedo ele podia criar, mas ele resolveu realmente pôr a mão assim, fazer tudo certinho. Então, realmente. E acho que estou falando muito rápido, então abaixa a velocidade do vídeo. Acho que tá aí. E aqui realmente tem muitos textos, né? E eu quero apresentar a história de Jó. Jó, ele era, eu acho que o homem mais rico do mundo. Ele tinha muita coisa, ele tinha
bens, ele tinha filhos, ele tinha uma família unida. Tudo que você puder imaginar de bom ele tinha. Aí, um dia, o diabo ele chegou lá em Deus, ele falou assim, não, Deus ele falou assim, você viu meu servo Jó, ele realmente, ele é íntegro, ele anda nos caminhos do Senhor. E aí, Deus permitiu que o Satanás ele tirasse tudo da vida de Jó. Jó perdeu família, Jó perdeu os filhos, Jó perdeu, naquela época, riqueza, animais, cavalos, bois, vaca, esse tipo de animal. Não que hoje não seja, porque também é, mas naquela época ter riqueza era ter esse tipo de coisa. E Jó tinha muito disso. Se for dar um exemplo de Jó hoje, ele era tipo. Imagina um fazendeiro ricão, cheio de animal, de família unida, esse monte de coisa. Jó era desse jeito. Imagina você perder tudo literalmente, em menos de uma semana, tudo que você conquistou pela vida, você perder. Jó, ele deve ter ficado com depressão, deve ter ficado com ansiedade, mas em momento nenhum na história dele, ele falou, isso é culpa de Deus. Ele não falou que isso tinha sido culpa de Deus, ele não falou que, olha Deus, o que você fez comigo, eu não vou mais te servir, ele não falou história nenhuma. A mulher dele chegou a falar assim, por que você não vai, qual é a palavra certa? Por que você não vai, xinga a Deus e logo morre, porque Jó estava com ferida no corpo, estava todo machucado. Aí a mulher dele, por que você não fala, não blasfema contra Deus e morre de uma vez, porque é só isso que você pode fazer. Aí naquela hora, Jó repreendeu a mulher dele e aí em momento nenhum ele xingou, ele culpou a Deus por causa disso. Claro, ele tinha ficado muito triste, mas ele não falou que isso era culpa de Deus. E no final Deus deu tudo em dobro. Isso não significa que agora eu vou me humilhar para ganhar tudo em dobro. Isso não significa isso. Isso é um exemplo que eu dei. O Jó ele perdeu tudo da noite pro dia, mas o que ele fez? Ele confiou em Deus, ele continuou falando que Deus é justo, ele continuou falando que Deus realmente é maravilhoso, que ele sabe de todas as coisas. Ele não tinha ficado triste. Então, se você está em depressão, realmente, novamente fazer essa propaganda de graça, mas... E porque isso não é pra mim, isso é pra Deus. Então, isso também é pra ajudar as pessoas, né? Então, se você tá aí triste, em depressão, ansiedade, que seja, pode pedir esse curso de graça, realmente ele é de graça. Até eu quero pedir um dia, mas ele é de graça, você pode pedir de graça. De graça. Mas realmente, só colocar o endereço. Tem vezes que não chega, aí você troca o endereço, coloca do seu vizinho, qualquer coisa. E começa a criar um hábito. O cachorro latiu, mas começa a criar um hábito de ler a Bíblia, que vai ficar melhor. Acho que o vídeo ficou meio longo, não sei se deu pra falar muita coisa. Então começa a ter intimidade com Deus. Eu sei que isso pode não ser fácil. Só você começar assim, oração, você não precisa de ajoelhar, fazer isso daqui. Você não precisa de fazer um Pai Nosso. Voltando aqui, né? Talvez você pode estar assim por causa que você não perdoa alguém, ou então porque alguém não te perdoou. Se você já pediu perdão, não precisa ficar desse jeito, porque se você já pediu perdão, você já fez a sua parte. Mas se você tá assim porque você não perdoou, como que você quer ser perdoado por Deus se você não quer perdoar alguém? Na oração do Pai Nosso. É perdoar nossas ofensas assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Você perdoa quem você tem ofendido? Então, foi isso. Então, não esquece aí de pedir não. Fica com Deus. Começa a ter uma intimidade com Ele que vai melhorar. Então, foi isso. Falou.